Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manejo Cast Syngenta. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o controle da praga Sphenophoros na cana-de-açúcar, que acontece durante todo o ano, inclusive em situações de seca. E a gente quer trazer aí como o produto Engeo Pleno S tem uma eficiência fantástica nesse produto. E para realizar esse bate-papo incrível com a gente aqui hoje, convidamos um produtor rural, que é o João Carlos, produtor de cana, e um especialista da Syngenta, Onésio. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, Vanessa. Muito bom. A gente vai falar de um assunto aqui hoje importante, né? Uma praga que ataca a cana-de-açúcar durante todo o ano, inclusive em períodos de seca. João Carlos, conta pra gente como o Sphenophoros impacta o canavial e por que é tão difícil controlar essa praga? O Sphenophoros é uma praga de solo e ela vem causando muitos danos nos canaviais, principalmente por estar posicionada abaixo do nível do solo. Então, quando a gente pensa no controle de uma praga como um percevejo, nós temos a oportunidade de atingir de fato a praga. Já o Sphenophoros, por ser uma praga de solo, a gente tem essa imensa dificuldade de fato chegar no local que ela se encontra. Então, a gente começa já com muita dificuldade. E outra dificuldade, como você bem disse, é a questão dela estar presente durante todo o ciclo da cana. Então, a gente tem diferentes formas da praga, basicamente durante todo o ciclo da cana, tendo aí por volta de 4 a 5 gerações dela no ano. Então, é exponencial esse problema, né? Então, o controle dela é mais do que necessário. E ela ataca rizoma, perfilhos, traz perdas de produtividade e tem essa necessidade de controlar o ano todo. Agora, Onésio, em relação à parte técnica, como é que é o ciclo da praga, né? E por que essa dificuldade de controle e a importância de ter um produto com residual prolongado, como o Engeo Pleno S, por exemplo? Vanessa, boa tarde, obrigado. Obrigado ao João, nosso parceiro, pela presença. Quando a gente pensa em Sphenophoros, esse desafio realmente é muito grande, como o João já trouxe. Então, pensando no ciclo da praga, a gente tem um ponto de bastante destaque, que é o fato dessa praga estar na área no período de fase adulta durante, em média, 210 dias no ano. Então, se a gente pensar 210 dias, esse adulto na área se reproduzindo, a gente tem uma capacidade de reprodução muito grande, como o João destacou. Isso gera para nós em torno de 4 a 5 gerações ao longo de um ano. Então, o nível de impacto e de dano dessa praga no canavial é muito grande. O local que ela ataca, como o João trouxe muito bem, é o rizoma. Então, nós estamos tentando controlar uma praga que está abaixo do solo. A gente precisa acertar o alvo, é um desafio para nós, pensando em cana-de-açúcar. E, além disso, ela está presente o ano todo. Nós estamos pensando em cana no período seco, período úmido. Então, a gente tem esses desafios de manejar nesses dois períodos, nesses dois cenários. E entregar um período de controle longo, ou também um período residual longo, é importante para nós porque, como eu já disse, ela está na área o tempo todo. Então, quanto mais tempo a gente conseguir ter o produto viável agindo sobre esse inseto, melhor para nós. Melhor vai ser o controle. E aqui a gente está falando de uma formulação Z1, que é microencapsulada. Né, uma formulação aí que tem liberação gradual, proteção da molécula. E quais são os benefícios agronômicos que essa formulação traz? Quando a gente pensa nessa formulação, conecta inclusive, Vanessa, com um ponto que o João acabou de trazer. A gente tem uma formulação que nós chamamos de tecnologia Zeon, microencapsulada. Então nós temos cápsulas e a gente faz analogia até com bexigas. Imaginando uma bexiga cheia de ar e uma bexiga mais murcha. Se a gente pegar um palito de dente e tentar furar essas bexigas, a bexiga que está mais cheia de ar, a gente vai conseguir furar de forma mais rápida, de forma mais fácil. Enquanto a bexiga mais murcha, a gente consegue furar ela com mais dificuldade, então demora um pouco mais para a gente furar. A gente faz essa analogia para essa tecnologia que diz para nós o seguinte: a gente tem uma liberação imediata de uns ingredientes ativos que é importante, a gente está pensando no piretroide, lambda-cialotrina, e uma liberação gradual quando a gente pensa no neonicotinoide, que é tiametoxan. Isso converge para nós em um período de controle maior, uma segurança maior na disponibilidade do produto e também, consequentemente, no controle desse inseto. Quando a gente pensa em tiametoxan, que é um dos ingredientes ativos, eu diria que o principal, o neonicotinoide, a gente tem 3 características fundamentais e que nós trazemos como características adequadas para a tiametoxan frente a esse desafio, que são sistemicidade, solubilidade e mobilidade.
Sistemicidade, a gente está pensando na capacidade desse ativo, dele atingir a planta e ser translocado pela planta, então ele vai ser redistribuído, vai proteger a planta como um todo. Solubilidade, a gente está pensando na dependência maior ou menor desse ingrediente ativo em relação à água. Quanto maior a solubilidade, menor a necessidade ou dependência de água. Quanto menor essa solubilidade, maior a dependência de água. E quando a gente pensa em mobilidade, a gente está pensando na mobilidade do solo, que traz para nós a informação de mobilidade ou acesso da planta a esse ingrediente ativo. Resumindo esses 3 pontos que eu trouxe, sistemicidade, mobilidade e solubilidade, a gente tem isso de forma adequada em tiametoxam para jogar independente do período que a gente está falando, seca ou úmida, com segurança e com efetividade no manejo. E ainda tem aqui um ponto interessante nesses 3 aspectos que você trouxe, que é o efeito multipragas. Perfeito. Quando a gente pensa no efeito multipragas, e aí de novo eu ressalto a ação de tiametoxam, um dos 2 ingredientes ativos de Angiopleno S, ele tem uma ação extremamente eficaz no manejo de cigarrinha das raízes, que é outra praga também de importância ou relevância para nós no cenário de cana-de-açúcar e que a gente consegue manejar com a mesma ferramenta. Então, no final do dia, nós estamos falando de uma ferramenta que é a principal ferramenta para o manejo de esfenóforos e que controla também uma outra praga de relevância para nós, que é a cigarrinha das raízes. E como que é avaliado esse nível de dano econômico, né? Haja visto esse inseto está dentro do solo e a gente não consegue identificar muito isso através das plantas, os sintomas que estão sendo causados? A gente consegue fazer esse levantamento, essa análise através dos sintomas, acredito que é até mais assertivo no sentido de ser preventivo, né, João? Quanto antes a gente verificar os sintomas, significa que menor vai ser o período de ataque da praga. Quanto mais severos ou intensos os sintomas, obviamente mais fácil da gente identificar, só que também os danos já aconteceram de forma mais intensa. Então, observar os sintomas e tentar fazer essa entrada preventiva é um caminho mais assertivo para nós, sem sombra de dúvida. Quando a gente pensa em Angiopleno S, para esse manejo a gente consegue manejar muito bem os fenóforos, que é a praga, e além disso dar um suporte para a planta sobreviver e a gente sim reduzir os danos, os impactos que essa praga pode causar. Só fazer um adendo, acho que faltou a gente discutir. O prazo, a época que essa praga causa mais danos é a fase larval dela. É uma fase que dura menos se a gente comparar com a fase adulta, só que é a fase que ela apresenta mais danos. E quando a gente analisa a curva populacional e como que funciona a população dos fenóforos, a larva está presente no período de seca. Então a gente está falando que o momento que a gente vai ter mais dano é o momento de mais difícil controle, que é o momento de seca. Então acho que isso tem que ser levado em consideração, porque também se a gente ficar esperando muito o sintoma, pode ser que seja tarde demais, né? Então, de fato, a gente precisa ter o histórico da área para ver se aquela área tem incidência já da praga. O monitoramento é muito importante, mas se a gente esperar também o sintoma pode ser um problema, né? Mas de fato tem que ter muita atenção, porque é uma praga que quando a gente vai acudir, às vezes já causou um estrago muito grande, né? Quando a gente fala de morte de perfilhos, é algo irreversível, né? A gente está lidando aí com a longevidade do canavial. E quando a gente perde longevidade, a gente está falando que vamos ter que reformar, isso onera demais e perdemos rentabilidade, né? Agora falando um pouquinho sobre a versatilidade de aplicação desse produto, né? Como que ele funciona em diferentes momentos e condições, né? E como ele é aplicado? Tá bom. Quando a gente olha para as modalidades de aplicação, e aí o João pode até trazer na sequência de forma prática o que ele faz, onde ele vê o diferencial, que a gente tem algumas especificidades quando a gente pensa, a gente tem algumas possibilidades. Então é bastante versátil, especialmente pensando em Angiopleno S. A gente tem uma operação que é bastante comum, especialmente no mercado de fornecedores, que é o corte de soqueira. Então a gente injeta ou deposita o produto diretamente na linha de plantio, na onde está o nosso alvo. Temos a possibilidade de aplicar no que a gente chama de 70-30. Parte desse produto, dessa solução é depositada no interior do solo. Vamos pensar nesse 70% que a gente está falando do 70-30. E 30% vai sobre a palha ou na parte foliar da planta, vamos pensar assim. E temos também a vinhaça localizada, que inclusive a Syngenta com Angiopleno S, ela lidera esse cenário,
uma vez que a gente tem uma base de estudos muito grande para ver a viabilidade do produto, a viabilidade da operação e, além disso, a eficácia nesse manejo. A gente tem algumas diferenças quando a gente pensa no cenário do fornecedor e da usina, e aí o João pode falar melhor do que eu, mas quando a gente olha para essas 3 modalidades que eu trouxe, o ponto importante para a Engeo Pleno S é a gente tem segurança nas aplicações, entregando efetividade no controle, independente da modalidade. E para a vinhaça localizada, a gente lidera esse cenário aí com, acredito eu, a maior base de dados viabilizando essas aplicações. E no campo, João, como que é na prática tudo isso? Eu acho que a realidade do fornecedor, do produtor, ainda é o corte de soqueira, 100% injetado ou 70-30. E a vinhaça ainda é um sonho para grande parte dos produtores, né? Eu acho que podemos chamar de inovação, sim, que foi adicionar o inseticida, o Engeo Pleno S na vinhaça, acho que foi uma virada de chave muito grande, né? A principal dificuldade nossa é atingir a praga no momento de seca. Ponto. O que nós podemos fazer para ajudar isso? Umidificar a solução do solo, né? Trazer umidade para o sistema. Então, a vinhaça localizada traz isso, né? Então, adicionar o Engeo nela para ter esse carreamento físico mesmo do produto e também permitir a planta absorver, né? Porque aquela umidade da vinhaça vai proporcionar ali que o rizoma consiga absorver aquilo ali com os pelos radiculares, com as raízes que estão se formando, né? Então isso aí já foi uma grande evolução, eu acho. Mas a maioria dos produtores ainda tem, né? Acho que o produtor que ainda não entendeu isso, né? Tem que cortar a soqueira, né? Mesmo que às vezes o cara fala assim, putz, tá muito seco, o produto não vai funcionar, precisa de umidade para funcionar. E de fato, todo produto precisa. Acho que o diferencial do Engeo e que deixa ele muito versátil é a solubilidade dele, que é uma das solubilidades mais altas do mercado. Então, isso já ajuda muito, o fato dele ser solúvel, mas o produtor tem de fato fazer ou 100% da injeção ou 70-30 mesmo no período seco aí para ele conseguir ter o controle dessa praga, né? E eu acho que o principal ponto é esse, a gente precisa de umidade, a vinhaça traz essa umidade, mas a sistematicidade do Engeo Pleno S, para mim, é o grande diferencial e o que faz a gente conseguir ter controle mesmo na seca, né? E a vinhaça com seus atributos aí nutricionais faz alguma diferença? Fortalece a planta ou não? Do ponto de vista nutricional, sim. É um aporte nutricional que a gente está fazendo à planta, e isso é importante. Até no passado era visto como um subproduto que não tinha utilidade. Hoje é algo valioso, né, João? Então é importante fazer esse aporte nutricional, sem sombra de dúvida. E um ponto que vem de encontro a isso que o João trouxe no manejo de esfenóforos é o fato da gente colocar uma umidade no sistema num período que não tenha. A gente sabe que não é uma umidade em um nível elevado a ponto de ser considerado uma chuva torrencial, não é isso. Mas pensando no cenário que a gente não tenha, um cenário de ausência, com a possibilidade de inserir esse volume de umidade, a gente já tem um diferencial aqui. Então é bastante interessante, sim. A gente fica brigando, volume de calda, vamos usar 100, 200, 300, isso. 400, né? A vinhaça já resolve esse problema, trazendo um volume bem alto aí de calda, né? De aplicação. Mas a realidade do produtor, a maioria do produtor, a gente não tem essa ferramenta, né? Quem tem e às vezes não quer depositar a confiança no parceiro, na usina, para poder realizar essa aplicação, acho que a solução é, às vezes, realizar o corte de soqueira antes da aplicação de vinhaça, né? Principalmente nas áreas aí de aspersão. Perfeito. Isso aí eu acho que é um ponto legal da gente destacar também. Agora, em relação a resultados no campo, você, João Carlos, qual que é a sua experiência, né? Ali você teve melhorias no controle do esfenóforos, teve maior produtividade, longevidade do canavial, teve segurança, né, no controle da seca. Como que é essa sua experiência na prática ao usar o Engeo Pleno S? Eu acho que, né, o que a gente vê na prática é isso. Canaviais colhidos cedo, principalmente ali em maio, junho, onde você já tem a incidência da praga, você vai ter ela, então você precisa tomar uma ação. E a gente sempre ficou ali meio no limbo ali de que produto usar, pensando em acertar de fato a praga, ter solubilidade, qual produto vai de fato funcionar, né? E acho que quando veio o Engeo para o mercado, a gente conseguiu ter essa resposta, né? Conseguiu ter um produto que
apresenta de fato alguma efetividade no controle dessa praga. E de brinde a gente ganhou o controle da cigarrinha, que já era uma praga de dano econômico considerável, né? Algumas regiões sofrem mais até com a cigarrinha do que com o próprio fenófilos, né? Perfeito. E posicionar esse produto, no caso o Thiamethoxam com o Lambda, ali na raiz, na boca da planta, né? Isso aí fez muita diferença no controle dos fenófilos, mas fez também para a cigarrinha, né? Então a gente conseguiu basicamente resolver o problema da cigarrinha com essa aplicação, porque nós resolvemos, nem que seja parcialmente, o problema dos fenófilos, né? A gente não zera ele, mesmo com todas as condições maravilhosas de aplicação e umidade, mas quebrando o primeiro ciclo da cigarrinha, que essa aplicação na seca faz isso, a gente reduz assim muito a gravidade da cigarrinha. Então acho que esse é um ponto que de novo dá uma versatilidade de uso aí e de vantagem mesmo do produto, né? Acho que isso aí tem que ser destacado. E por ser microencapsulado tem um residual maior também, ou seja, aquele produto ali a viabilidade é maior. Vai ser disponibilizado ali durante mais tempo no solo. Perfeito. Né? Para completar a sua pergunta, você perguntou questão de ganho de produtividade, né? Acho que a faca de dois gumes nesse caso é o seguinte: se não tiver o controle dos fenófilos, você não tem nem produtividade, você não tem nem canavial, né? Que como ele ataca o rizoma e o perfilho, se ele causar a morte do perfilho, é irreversível, né? Então, obviamente que controlando a praga, você tem o ganho de produtividade, né? E atrelando o que a gente falou da versatilidade de uso e comentamos do 70-30, né? Uma vantagem utilizando o 70-30 no período seco, que é o maior caso aí, acho que o maior cenário que a gente tem para o uso desse produto a gente tem basicamente uma barreira química quando a gente usa o 70-30 e que a gente faz com que a disseminação ali do adulto e a recorrência na ovoposição do adulto pode ser cessada, né? Quais são os dados que a gente tem hoje comparativos de performance frente a outros inseticidas? Porque pelo que a gente está conversando aqui, é essencial que o produtor use o Engeo Pleno S para o controle dessa praga na cana. E em relação à concorrência? Quando a gente pensa em ferramentas concorrentes, a gente reforça esses 3 pontos que eu já trouxe, Vanessa, e que nós estamos conversando bastante aqui com o João. Os 3 pontos, de novo, que são mobilidade, solubilidade e sistemicidade. A gente considera essas 3 características adequadas. Frente aos concorrentes, isso se destaca ainda mais, porque a gente tem algumas opções no mercado, e aí a gente tem cenários, vamos dizer, extremos. Alguns com solubilidade muito alta, e aí a gente tem o desafio, por exemplo, da possibilidade de ser perdido por lixiviação, e outros com solubilidade muito baixa. E aí no cenário de seca, ele precisa de muita água para acontecer todo esse processo que a gente comentou. Então, nós temos esses cenários pensando em solubilidade, isso vai refletir para os outros 2 pontos, mas isso é que eu destacaria frente aos concorrentes. A superioridade de Engeo Pleno S frente aos concorrentes. Bom, o produtor que está nos acompanhando não tem como ficar sem esse produto, né? Não tem como. Agora, falando sobre bioativação e benefícios adicionais. O que é essa bioativação do produto? De brinde, brinquei com o João ali. De brinde, mas aí é brincadeira, mas é aquela brincadeira que realmente é verdade, né, João? A gente traz com o Engeo Pleno S, aí bastante ligado ao Thiamethoxam, que é o neonicotinoide presente nesse produto, a gente tem o efeito de bioativação, também conhecido como efeito VPQ, vigor, produtividade e qualidade, também conhecido como efeito fitotônico. Isso, de fato, a gente observa no campo. Imaginando no campo, o que a gente vê com as aplicações de Engeo Pleno S? A gente vê um canavial mais produtivo. A gente fala que essa aplicação, e o João até falou, o efeito fitotônico. O efeito fitotônico, ele traz para nós, como é que a gente mensura isso? Um nível de TCH, tonelada de cana por hectare, maior, tanto frente aos concorrentes, as ferramentas que a gente comentou aqui, quanto, obviamente, a uma área que não recebeu a aplicação. E isso é bem característico, já é reconhecido pelo mercado. Inclusive, a Syngenta publicou recentemente uma pesquisa científica que reforça os resultados sobre produtividade nesse cenário de cana-de-açúcar. Então, a gente tem esse efeito de bioativação, como você questionou, é reconhecido. Isso vai ser traduzido para nós em mais TCH, mais produtividade. O Thiamethoxam, ele é um precursor hormonal, e aí nós vamos pensar basicamente em citocinina. Essa citocinina ela atua de forma mais intensa no sistema radicular.
E aí, de forma bem simples, a gente aumenta o desenvolvimento radicular, a gente aumenta a boca da planta. Então, mais boca, entre aspas. Tem que escapar da praga, né? Para poder absorver mais e crescer. Exatamente. Então, a gente consegue mais absorção de água, mais absorção de nutriente e isso vai ser convertido em mais TCH, mais produtividade. Então, do ponto de vista prático, a gente vai ver um canavial com um sistema radicular mais bem desenvolvido, um sistema radicular mais robusto e, consequentemente, uma parte aérea mais desenvolvida, que para nós é o que a gente colhe, é o colmo da cana, e isso vai ser revertido em mais produtividade. E é basicamente por isso, do ponto de vista técnico, as entregas desse efeito de bioativação, efeito fitotônico de Angioplano S. Então, além dele controlar a praga para manter abaixo de um nível de dano econômico, ele consegue também induzir a planta hormonalmente para crescer mais nas raízes, absorver mais nutrientes, e isso não afetar tanto a produtividade dela no colmo, né? Perfeito, é exatamente isso. Então, a gente tem um controle, que é o nosso principal objetivo, mas também nós temos um estímulo, por assim dizer, como eu mencionei aqui, que acaba levando ela a produzir mais em função dessa aplicação. Tecnicamente, por tudo que vocês trouxeram aqui, é essencial hoje, Sim. né? Para quem tem essa praga na cana, não tem como deixar de usar esse produto. Obviamente, pode somar forças, né? Com manejo cultural, como a gente comentou aqui, para fortalecer todo esse tratamento, mas bem interessante. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Manejo Cast Syngenta. Muito obrigada a vocês pela participação e fiquem à vontade para deixar uma palavrinha final aí para quem está nos acompanhando. O João que é a figura especial aí. Agradecer por estar aqui hoje, ter oportunidade às vezes de poder colaborar com isso, e acho que a mensagem que fica o Stenophilus realmente, quem ainda fala que não tem na propriedade, tem que olhar com um pouco mais de atenção, porque principalmente aqui no Centro-Sul é difícil não ter a incidência dessa praga, né? Se ela tá ali, você não sabe, ela tá roubando alguma coisa que podia estar no seu bolso, né? E devido a essa dificuldade toda, adotar manejos integrados, né? O máximo de ferramentas possíveis. Controle químico, hoje, na minha opinião, é o mais importante delas, mas hoje já começa a ter soluções biológicas que podem também agregar aí no nosso controle, e acho que é super importante o produtor estar sempre atento a isso. João, obrigado. Eu aproveito, Vanessa, agradeço você, agradeço ao João, especialmente pela parceria, estar aqui conosco hoje. E realmente é um desafio, a gente traz a melhor, a mais versátil, a mais flexível ferramenta química para o manejo de esfenófilos, quando a gente olha para a Angioplano S, todas essas características, essa segurança, essa consistência, e sem sombra de dúvida, nosso objetivo é que a gente consiga manejar isso de forma cada vez mais eficiente. Então, agradeço o João como cliente, na figura dele aqui como cliente parceiro. Estendo esse comentário a todos os nossos clientes e parceiros. Contem conosco, contem com a Syngenta, contem com o Angioplano S. E sem sombra de dúvida, assim como o João trouxe o ponto de manejo integrado, a Syngenta vem também com o nosso time, o nosso portfólio de biológicos, que com certeza vai somar em breve, no futuro bem próximo, nesse manejo de esfenófilos, assim como a gente faz com o Angioplano S. Muito obrigada. Bom, a gente está falando de uma praga que ataca ao ano todo a cultura da cana, até em períodos de seca, que tem aí várias potencialidades, várias formas de atuar, que gera resultados aí de efeito residual, mobilidade, sistematicidade, multipragas, enfim, que para você que é produtor, procure o representante mais próximo da Syngenta para você se informar e entender a melhor forma de você aplicar esse produto. Obrigada a vocês pela participação. Obrigado. E até o próximo episódio. Até mais.